Fala, embaixadores! Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série especial aqui sobre prosperidade. Então, você que não assistiu a aula de ontem, já vai lá no canal, assiste essa aula e deixa lá o seu comentário do que você achou. E não esquece, é claro, de compartilhar. Então, bora lá para mais uma aula dessa série sobre prosperidade. Eu vou ir trazendo para vocês aqui todos os insights que eu uso na minha vida, no meu dia a dia, para viver a prosperidade realmente como algo natural, da maneira como ela foi pensada, preparada e programada para cada um de nós. Então, escreve assim, ó: eu estou aberto à prosperidade. Escreve isso, verbaliza isso, fala, declara: eu estou aberto à prosperidade. E hoje, nessa segunda aula dessa série Prosperidade, desse quadro Prosperidade aqui dentro do canal, eu quero falar com vocês sobre uma segunda coisa que é extremamente importante, que é uma lei. É um princípio, na verdade, para você não aprender errado aí, o princípio da semeadura e da colheita. Então, o que é, Ricardo, o princípio da semeadura e da colheita? É o código universal da abundância. É o código universal da abundância. Por quê? Porque esse princípio ele é infalível. Quer você acredite ou não, quer você creia ou não, quer você goste ou não, esse princípio ele está dentro dessa esfera de infalibilidade, porque não tem como questionar, negar ou criar qualquer argumento contra algo que literalmente vai acontecer. Vai acontecer, quer você queira, quer você goste, quer você não goste. Esse é um princípio de fato infalível. Então, para você entender o princípio aqui, tudo no reino de Deus funciona através de sementes. Então, quando Jesus ele vai fazer a analogia da fé, ele usa isso e você tem que entender isso aqui. Ele fala que a fé é como um grão de mostarda, é como uma semente, é como uma pequena semente. Então, você precisa compreender, absolutamente nada na terra nasce grande. Tudo nasce através de sementes. Então, se você for pensar, sementes são palavras, sementes são ações, sementes são atitudes e pequenas atitudes no seu dia a dia. Então, anota algo dentro do seu coração. São as pequenas atitudes do seu dia a dia que vão levar você até as grandes colheitas. O que a neurociência entendeu? Entendeu o poder do micro-resultado. Quando você celebra, quando você se alegra, quando você festeja um micro-resultado, você está abrindo espaço para viver uma coisa ainda maior. Então, o princípio da semeadura e da colheita é você entender que todas as coisas, como eu já falei, palavras, pensamentos, atitudes, tudo são sementes plantadas no campo. Que campo, Ricardo? O campo do mundo, mas que também é o campo do tempo. Então, quando a gente fala de prosperidade, não tem a prosperidade como jogar na Mega Sena e ficar rico. A prosperidade não é um passo de mágicas, a prosperidade não é algo que acontece do dia para a noite. A prosperidade não é um negócio instantâneo, não. A prosperidade é resultado de constância e princípios. Então, escreve assim, ó: prosperidade é igual a constância e princípios. Nada vence a constância, nada vence os princípios. Então você tem que entender isso. Essa lei da semeadura e da colheita é tão real quanto a lei da gravidade. Ou seja, o que você planta, você colhe. E o que você não planta, não cresce. Não cresce, não floresce. Se você não plantou, se você não semeou, não vai ter colheita. Qual é o problema? O problema, muitas vezes, de vocês que estão aqui me assistindo é o seguinte: vocês querem plantar algo grande. Vocês não entenderam ainda, de verdade, vocês não compreenderam o poder que existe na semente.
Vocês não entenderam. Então, compreender o poder da semente é compreender a frase. O plantio é opcional, a colheita é inevitável. Então, você escolhe o que planta, não escolhe o que colhe. Você entendeu isso ou não? O meu receio é que vocês ainda não tenham entendido isso. O meu receio é que vocês estejam aqui e não tenham compreendido. Deixa eu dar um parênteses aqui. Você que está aqui junto comigo, nessa semana, nesse novo tempo do nosso canal aqui, compartilhe essa mensagem com alguém, copie esse link, compartilhe, encaminhe no seu grupo da família, no grupo da empresa, compartilhe com todo mundo aí para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Você que não curtiu ainda, deixa o seu like aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Então vamos lá. Peraí, o princípio é que se eu não plantar, eu não vou colher. Mas tudo que eu planto é semente. Então são pequenas atitudes no meu dia a dia que vão gerar os grandes resultados. A semente carrega um poder invisível, que é o poder da multiplicação. Isso é uma das coisas mais extraordinárias a respeito da semente. Por quê? Porque ela tem o poder do exponencial dentro dela. Então, quando você plantar amor, você vai colher honra. Quando você plantar serviço, você vai colher favor. Quando você plantar fé, eu vou plantar fé, o que você vai colher? Milagres. Quando você plantar generosidade, você vai colher o quê? Prosperidade. Então, o desejo do meu coração é que aqui, durante esses dias dessa série, você compreenda. A prosperidade, ela é natural, mas ela exige um trabalho seu. Um trabalho natural também. Então, Ricardo, eu quero trocar de carro. Qual é a semente que você tem plantado? Quanto você tem economizado? Porque entenda isso aqui de maneira prática. Imagina que você quer comprar um carro que custa 100 mil reais. Quanto você tem reservado da sua renda mensal? Quanto você tem semeado para comprar esse carro? Se você não semeia nada, você não vai colher. Ricardo, eu quero comprar um carro de R$1 milhão. Ok. Quanto você tem semeado para comprar esse carro? Tem gente que nunca semeia nada, mas chega lá na frente e quer colher. É onde faz as piores compras, os piores negócios da vida. E aí a pessoa entra num ciclo de só perder dinheiro, porque ela só pensa no dinheiro, não pensa na prosperidade. Então, eu te entreguei o princípio, agora vamos pensar da maneira, ou entender, né, fazer você pensar como a neurociência explica isso. Então, a neurociência, ela confirma, o seu cérebro, o nosso cérebro humano reage aqui à generosidade. Então, a prosperidade, ela está totalmente vinculada à generosidade, porque não existe uma pessoa próspera que não seja generosa. É incompatível. Então, toda pessoa que é próspera, ela é generosa. Por quê? Porque ela entendeu que quanto mais ela dá, mais ela recebe. Ou seja, dar, escuta isso aqui, ser generoso é uma semente. Quando eu sou generoso, eu estou plantando sementes. Quando eu sou generoso, eu estou semeando em terras férteis. Agora, a pergunta que você tem que se fazer é, muitas pessoas, elas têm generosidade com as pessoas erradas. É óbvio que se você pensar na Bíblia, a Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Você vai receber. Mas tem pessoas que não são pobres, literalmente. Elas são corruptas. Então você tem que distinguir isso dentro do seu coração, porque você pode estar ajudando pessoas e estar jogando fora a sua semente. Aí eu te dou um outro texto, não dê pérolas aos porcos. Mas a generosidade, ela traz algo incrível para você. Escreve assim, ó, eu sou generoso. Quero ver você escrevendo. Fala, escreve, põe seus dedinhos para digitar assim, ó, eu sou generoso. Sabe o que é um negócio maluco que a neurociência explica? Quando você consegue compreender a alegria, a dopamina, a ocitocina, a serotonina de ser generoso, você libera o seu cérebro, sabe para quê? Para ser mais criativo. Você ativa a sua criatividade. Por quê? Porque
Ser generoso dá uma sensação de bem-estar. Dá uma sensação, sabe de quê? De abundância. E quando você é abundante, você se abre para novos caminhos. Você se abre para novos pensamentos. Você pode ver pessoas que não são generosas, vivem num mundinho medíocre, mediano, escasso, problemático. Só olham para elas mesmas. Então, quando você faz isso, você ativa esse efeito doador, que é assim que a ciência chama, você começa a se abrir para novas oportunidades. Ou seja, doar abre portais mentais para você enxergar soluções que antes não existiam. Ser generoso abre portais mentais para você. Uau, eu vou ser criativo nisso, eu nem imaginava. Você foi chamado para prosperar. E a neurociência, ela valida isso. Generosidade é uma estratégia biológica de multiplicação. Então seja generoso. Seja generoso. Escreva assim mais uma vez. Eu decido ser generoso. O que a Bíblia fala sobre a generosidade? Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Semeadura e colheita, que é o nosso tema aqui. Então, peraí. Gálatas está dizendo que tudo que eu semear, eu vou colher? E esse texto ele é forte, porque diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, assim como a ciência, a neurociência, na verdade, a ciência do cérebro ensina que ser generoso abre os portais mentais, a Bíblia diz que tudo que você plantar, você vai colher, ou seja, não existe chance de colheita sem plantio. Zero. Só que esse não é o problema em si. Sabe o que eu vejo? É que você tem plantado todos os dias. O problema não é não semear. O problema é semear mal. Por quê? É muito legal a gente acreditar que o princípio da semeadura e da colheita ele funciona para uma semente boa. Ah, eu ofertei lá na vida de alguém, eu fui generoso com um iPhone. E agora eu vou receber 30, 60, 100 vezes mais. Ok, legal. Mas e quando você faz algo ruim? É uma semente. Você vai colher 30, 60 e 100 vezes mais. Eita, e agora? Então vocês conseguem compreender o quanto a prosperidade é natural e ela está entrelaçada com o princípio da semeadura e da colheita? Você consegue entender como essa prosperidade natural está entrelaçada com coisas que não tem como você tirar da sua vida, ou seja, coisas ruins que você fazem também são sementes que vão ser devolvidas na sua vida. Só que nunca uma colheita ela é feita na mesma proporção do que o plantio. A colheita sempre é maior. Então é por isso que acontecem algumas coisas ruins na sua vida e você não sabe de onde vem. Porque na verdade elas vêm desse lugar que é chamado plantio. Você plantou e agora você vai ter que colher. Olha o que Lucas 6,38 diz. Que se vocês fizerem, vocês vão receber uma medida, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Princípio da semeadura. Semeie e você vai colher muitas vezes mais. O que Jesus disse e ficou registrado em João 12:24? Se o grão de trigo, se a semente cair na terra e não morrer. É por isso que a gente fala, você tem que matar suas sementes. O que são sementes? Muitas vezes são ideias. Ah, eu tenho uma nova ideia. Ah, eu tenho uma ideia aqui, certo? O que você vai fazer? Uma ideia não frutifica se ela não morrer. Então, como que você mata a ideia? Fazendo teste. Então, você pega a sua ideia, coloca ela no laboratório da vida e faz um teste. Teste simples. Aí você vai matar aquela ideia e você vai esperar. Aí tem o tempo.
tem um louvor que eu gosto muito, eu ouvia muito ele, que fala assim, toda promessa passa pelo teste do tempo. Eu acho que é o maior teste de todos. É o teste do tempo. Então, a Bíblia ensina você que a verdadeira colheita, ela começa no plantio. O que você tem plantado? Então, uma coisa que eu aprendi e que eu preciso todos os dias me policiar. Escreve assim, ó, palavras são sementes. As pessoas se preocupam muito com objetos quando a gente fala de semear. Ah, semeia na vida de alguém. Legal. Você já semeou uma palavra? Porque eu posso pegar um telefone que custa 10, 15 mil reais e semear na vida de alguém. Só que eu posso semear uma palavra que para pessoas ignorantes e pobres, lembra que pobreza é ignorância, é improdutividade? Uma palavra vale menos do que um celular. Será? Uma palavra pode gerar muito mais riqueza do que um celular. Então minha pergunta para você é, quando foi a última vez que você liberou uma palavra na vida de alguém? Quando foi a última vez que você abençoou a sua esposa? Que você abençoou as suas filhas? Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi? Aí é claro, quando que você ajudou alguém financeiramente, mas não é com dinheiro, é conectando essa pessoa com outras pessoas, que são conexões que o dinheiro não pode pagar. Imagine que você é um empresário. Qual foi a última vez que você semeou conhecimento na vida dos seus funcionários? Para que você tenha uma excelente colheita. São perguntas? Qual foi a última vez que você semeou? Perguntas? Qual foi a última vez que você serviu alguém de verdade, de coração? Na aula passada nós falamos de José. José foi um exemplo de semear fidelidade. Ele semeou fidelidade até na casa de Potifar, mas na prisão também, no palácio também. E cada semente foi levando ele para um nível diferente. Quais são as suas sementes? Ricardo, como que eu posso fazer isso na prática? Simples. Libera uma palavra de honra na vida de alguém, ajuda alguém no dia a dia, dá uma oferta financeira para alguém, leva alguém para jantar, para almoçar, tenha um gesto de generosidade. Agora, faça isso com intencionalidade, com propósito, não por barganha. Não faça por barganha. Ricardo, mas intencionalidade não é igual barganha? Não. Não, é que você está fazendo de maneira inteligente. O meu desejo nesses dias é que você ative a prosperidade. Seja próspero. Você que quer aprofundar nisso, quero te convidar a participar do Método Soul. Em cada aula vai ter o link do Método Soul aqui. Eu vou falar com você até você participar e até você dar os próximos passos. Ricardo, já fui no Método Soul, está sozinho ainda, por quê? Por que ainda não está na mentoria? Por que ainda não foi para o Master? O que está te impedindo? Você não quer ser próspero? Sozinho não tem como. Sem pessoas te ajudando não tem como. Sem auxílio você não vai conseguir. Aí, distante, não vai ter jeito. Você precisa estar com as pessoas certas. Prosperidade, ela nunca vai acontecer quando você segura o que você tem. Nunca. Prosperidade acontece quando você libera o que Deus confiou para você. Pessoas escassas, elas retêm tudo. O reter é medo de faltar. Pessoas nobres, pessoas prósperas, elas liberam, porque elas sabem, aquele que me deu vai me dar cada vez mais. Aquele que dá semente é o que semeia pão para alimento. Se você confia em Deus, você vai ser uma pessoa generosa. Todas as vezes que você entender o que Deus quer, você vai ser retribuído, porque Deus diz assim, melhor é dar do que receber. Isso não é com relação a Ele, isso é com relação a nós. Essa relação de melhor é dar do que receber é na horizontal, não na vertical. É aqui, entre os homens.
Seja a pessoa que dá, seja a pessoa que entrega, seja a pessoa generosa, seja a pessoa que semeia. Seja generoso, compartilhe essa aula com alguém. Seja generoso, pague para alguém estar num evento como o Método Soul. Fale, eu vou abençoar você. Seja generoso. A generosidade abre portas porque é uma semente. Que você possa ser uma pessoa inteligente, intencional e próspera, a ponto de escolher quais sementes eu vou semear. O que eu vou plantar aqui hoje, porque eu sei o que eu quero colher. Pensa nisso. Que o Senhor te faça crescer, florescer, prosperar muito. E eu te vejo na próxima aula. Tamo junto.